Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, o seu podcast sobre ecopolítica e mudanças climáticas. No episódio de hoje, dia 10 de abril de 2025, nós vamos falar sobre Brasília em evidência, acampamento Terra Livre, lei do mar. E aí, Lívia Mari, tudo bom? Tudo bem, cara. Não tenho muito o que falar sobre isso, porque nós estou vivendo uma vida normal, mas dentro dos parâmetros do que é normal, acho que tá tudo bem. E você? Tudo certo. Eu quero começar esse episódio de hoje agradecendo muito pelo carinho. Um monte de gente mandou mensagem pra gente, inclusive gentes novas, tá? Então vou dizer aqui o Gentes nome dela. novas. Gentes novas. Um abraço pra Larissa, pra Isabela, pra pessoa com o arroba mais legal de todos, arroba Camomile, Maiara Gonçalves, Regina, Maiara Oliveira, Amanda Esposito, Mari Spessato, Leandro, Daniela. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo Faltou a carinho. Ayobami, porque assim, Larissa, Maíra Gonçalves e Ayobami é tudo a galera daqui, amigas novas, maravilhosas. Eu não Larissa não, falei o Larissa é minha nome. Nutri. Ah, Larissa é é? minha nutricionista. Eu não falei o nome dela porque eu achei que eu podia falar errado. Obrigada. Como fala? Ayobami? Ayobami, o sobrenome dela é Badiru. Ah, é porque o Maravilhosa, uma das arroba mulheres mais aqui. inteligentes que eu já conheci na minha vida. Uhul! Mas O deixa eu nome falar por aqui, desculpa, eu quê? fiquei com medo de falar errado. Diga. Olha, eu só te interrompendo. Não, porque ela é uma cientista climática incrível, faz o terceiro pós-doc dela aqui na Universidade de Freiburg, ou seja, a pessoa num poço de muito conhecimento em relação a essa área que a gente debate tanto aqui, né? Que ela produz dados para Uhum, os formuladores de políticas públicas, o que é mega, mega importante. com Então, um beijo certeza. para vocês também todas. Obrigada pelos comentários. Eu me emociono com qualquer comentário que vem no Ah, podcast. Eu é. fico, ai, que fofo, ai, que legal, olha. Então, deixem Sim, mais, por favor, a gente não se cansa. com certeza. E inclusive tem uma galera nova chegando, porque Lívia Mari, gente, eu queria ver a cara de Lívia Mari falando disso, ouvindo isso. Eu fiz um post semana passada sobre inteligência artificial. Olha o que ela tá fazendo. Lívia Mari, meu vídeo de semana passada sobre inteligência artificial, onde eu menciono o podcast, digo para as pessoas irem lá escutar e tal, principalmente nosso episódio 18, onde a gente falou de inteligência artificial. Eu vou dizer para vocês o quanto de visualizações que nós temos nesse momento. Nós temos 1.360.516 visualizações. Da Leila dando bronca na galera. Oi? De você dando bronca na galera. Eu dando bronca na galera, dizendo parem de usar essa coisa de forma recreativa. E aí, com isso, veio uma galera falar comigo, falou: Nossa, como assim? Onde é que eu acho esse podcast e tal? Então, eu saí falando do Arquipélago Verde para muita gente, então muitos deles também devem estar nos ouvindo agora. Então, bem-vindos e simbora juntos. Falando nisso, parece que tu quer Inclusive, retomar eu quero. essa. Inclusive, aconteceu que eu voltei para o Instagram por uma questão de trabalho. Daqui a pouco eu saio de novo, gente, porque eu disse minha vida não está normal, né? Mas daí, quem veio falar comigo no direct? Iago. Quem? Iago. Oi, Iago! E aí, ele tinha acabado de postar lá o último podcast, aí ele veio me trazer, porque assim, dentro da minha mente que estava completamente fora do mundo normal, quando você falou de IA e você não me contou, nem depois, você falou que ia revelar esse segredo para mim depois, mas você não revelou, a gente nem se falou, né? Depois. Uhum. Iago veio me mandar os posts de inteligência artificial dos quais você estava falando. E, gente, quando você falou, são organizações, na minha cabeça tava primeiro aquela pessoa indígena que eu não sei o nome do perfil dele, não vou poder falar, mas depois posso pesquisar e colocar nas descrições. De que estava criando aquelas histórias do povo, tal, não sei o quê. Quando o Iago me mandou as instituições, eu fiquei um pouco chocada com a utilização. Mas também tenho que fazer uma ressalva, porque o que estava na minha mente são, por exemplo, empresas e agências que trabalham com comunicação para pequenos negócios, não só da área ambiental, e que acabam usando mesmo, porque eu venho muito desse universo do empreendedorismo
E dentro do mercado de concorrência, se você não usa o IA, você começa a ficar muito para trás. No que a gente está falando de redes sociais, eu dou consultoria para negócios, eu sei do que eu estou falando. As pessoas têm uma crise enorme em usar, mas às vezes elas se veem obrigadas a usar. Então, queria até deixar que da minha parte, acho que da sua também, eu não estou de jeito nenhum condenando o uso de quem precisa realmente usar. E muito diferente do que você estava falando, né? Do uso recreativo das redes sociais, Recreativo, né? E tudo exatamente. mais, enfim. Mas eu precisei retomar essa reclamação, porque, gente, realmente tá Tem gente que muito não feio. precisa, amiga. Tem gente que não precisa, né? E que Claro, tá mas no fazendo. mundo que a gente Eu, tá, eu vou te tem um dizer monte de bem gente que não aqui. precisa. Eu vou te dizer bem aqui, hoje, uma coisa de inteligência artificial que eu olhei hoje, eu fiquei passada, chocada. Nós temos um político que até nunca ouvi falar mal dele, não, que é secretário, acho que de Desenvolvimento Agrário no Maranhão, da Secretaria de Agricultura Familiar. Aí a postagem hoje da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado do Maranhão, um estado amazônico, cheio de comunidades tradicionais, enfim, vocês sabem, e com artistas e fotógrafos incríveis, era pedir para IA imaginar como seria o Brasil sem agricultura familiar. Ô, louco, meu! Querido, pelo amor A de gente, Deus. primeiro que a gente já sabe como é. Já Segundo sabe como. que Entendeu? não Cara, vai ser o robô que vai peraí. imaginar, né? Pra Olha. cima de mim. Aí, assim, é isso, é esse uso recreativo. Me assustou muito o negócio do desenhinho lá. Não só pela questão de que você tá roubando propriedade intelectual, mas pelo fato de que em 1 hora o chat GPT teve 1 milhão de novos usuários, o que inclusive superaqueceu os computadores, né? A gente teve essa notícia, os computadores não conseguiram lidar com a quantidade de dados que estavam correndo ali. E as pessoas fazem isso de forma totalmente acrítica. Então, Uhum. a minha questão, e muita gente veio falar comigo, é isso de você ver um negocinho bonitinho, ir lá e usar aquilo e não entender que você está dando o seu rosto, você está dando permissão para aquilo ser usado de formas que você não sabe. E começou um debate muito grande em relação a isso, no meu direct também ficou cheio, em relação ao uso de fotos de pessoas que não são você, em particular Uhum. o uso de fotos de crianças. Parte grande dos 1.200 comentários que eu recebi na publicação foi o pessoal dizendo: ah, isso é uma besteira, todo mundo já tem nossos dados. E a foto da pessoa era o pai, a esposa, 3 filhos, o papagaio, o cachorro, o avô, a avó. Claro que uma pessoa dessa não faz a menor noção, não tem a menor noção de proteção de dados. É igual o pessoal que estava indo vender a íris do olho no Brasil por R$ Exato, 700, sabe? Mesma exato. comparação. Exato. Então, assim, é um debate que a gente precisa fazer, principalmente porque não sou mãe, não pretendo ser, mas tenho várias amigas com filhos pequenos. 2 delas não colocam fotos dos filhos em absolutamente nenhuma rede social. Uma delas outro dia me disse que já perguntaram para ela se ela faz isso porque a criança é feia. Oh, wow! Unbelievable! Tu acredita? Nossa, Ela tá acredito. Hoje em protegendo, dia, olha, ela tá protegendo o filho dela de todo tipo de coisa horrenda que pode acontecer na rede social, e ela recebe uma pergunta dessa. Enquanto isso, tá cheio de alecrim dourado, botando a foto do bebezinho pra uma IA que a gente não sabe o que vai fazer, pro bebezinho virar um desenho. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Não, não dá, não dá. Enfim, perdão. é. Ai, gente. Então tá, vamos falar de coisa boa? Qual? Vamos Me falar de conta, TechPix? pelo amor de Deus. Ai, gente, eu comecei isso, mas tô enganando vocês todos, né? Não é coisa boa. É marco temporal. Então não é coisa boa mesmo. Gente, eu quero começar mais esse grande balaio de absurdos dizendo que temos indígenas Mundukuru no Pará que estão bloqueando parcialmente, né, a BR-163 e só vão sair de lá quando eles conseguirem falar com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, o famoso autor da tese de Copacabana,
A tese pela qual, olha, peraí, não dá para indígena ficar pedindo tudo, porque Copacabana um dia foi terra indígena. Se eles ficarem pedindo tudo o tempo todo, quem mora em Copacabana vai ter que entregar seus prédios, seus apartamentos para os indígenas. Esse cara, tá? Então, aqui todo o nosso apoio, um abraço para os Munducuru que estão lá fazendo isso, é muito importante. E o que é essa grande questão do marco temporal hoje? Por que Gilmar Mendes está mais uma vez, né? Mais uma vez no centro dessa pataquada execrável. Vocês devem lembrar, e a gente tem um episódio falando nisso, que em 2023 o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação da Constituição de 1988 em que diz que o marco temporal não estava na cabeça do legislador na hora que a Constituição foi elaborada. E é verdade, não tem nada falando de marco temporal na Constituição, tá bom? Recomendo que vocês leiam para poder saber. Bom, no mesmo mês, o Congresso Nacional, feito da galera da bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do trabalho escravo, bancada anti-indígena. Aqui é o Brasil! Foi lá e instituiu o marco temporal numa legislação. E aí, aula de como o Estado brasileiro funciona. Os legisladores fazem uma lei, o Supremo não faz lei, mas o Supremo é responsável por garantir a Constituição e garantir que a Constituição seja seguida. O Supremo não pode virar para o Congresso e dizer assim: vem cá, meu irmão, eu gaguejei? Não, eu te disse que não tem esta porcaria do marco temporal. O Supremo não pode fazer isso. O que pode é, quem é contra a lei do marco temporal, entrar com uma representação no Supremo e dizer: Supremo, querido, o Congresso fez de novo. O Congresso, de novo, está fazendo uma coisa inconstitucional. E aí, simbora? Aí tá, foi exatamente o que aconteceu. Porém, essa representação caiu na mão do autor da tese de Copacabana e Gilmar Mendes mostrando que a democracia brasileira está em frangalhos desde a sua formação, porque não dá para chamar isso de democracia. O cara que é decano do Supremo, ou seja, ele é o ministro que está lá há mais tempo, devia saber mais, né? O cara simplesmente disse assim: olha, tem uma coisa que a gente já disse que é inconstitucional acontecendo, mas assim, né? Aliás, gente, parênteses, a Gilmar Mendes vem de uma família ligada ao agronegócio, tá? Fecha parênteses. Gilmar Mendes disse assim: olha, isso aqui é de interesse, né, econômico, social, não sei o quê. Eu vou fazer assim, eu vou botar todo mundo, os indígenas e quem mata os indígenas, numa sala, e a gente vai discutir, porque não dá para ficar um dizendo que o marco temporal existe, outro que não existe, não sei o que, esse balaio de gato todo. Aí Gilmar fez essa mesa entre quem mata e quem morre, achando que estava arrasando. Diga. Não ia falar bem a estilo Habermas, né? A gente é toda uma sociedade sem assimetrias de poder, então se a gente for sentar todo mundo numa mesa, a gente vai conseguir chegar num acordo muito bom para ambas as partes, né? Belíssimo. Exato. Aí, corretamente, ao meu ver, os povos indígenas saíram da mesa de conciliação, porque não se faz conciliação entre quem mata e quem morre, e Gilmar Mendes continuou com a mesa de conciliação. Porque assim, você já começou o absurdo, gente, pelo menos seja consistente, né? Continue. Ele continuou, e aí ele tá fazendo uma coisa que assim, eu não sou advogada, só foi criada por vários. Ele fez uma coisa que eu acho que a gente nunca tinha visto. Ele tá propondo um contra-projeto de lei. Alguém aí que é advogado me diz, existe isso, o ministro do Supremo propor projetos de lei? Porque o judiciário é uma instituição reativa. O judiciário reage quando provocado. O judiciário não escreve, não propõe lei, tá? O judiciário não é legislativo. Enfim, mas Gilmar Mendes, né, decano do Supremo, está propondo uma contra-lei. E na proposta dele, marco temporal não existe. Uhul! Porém, contudo, entretanto, todavia, ele propõe mineração em terras indígenas, porque isso é de interesse econômico nacional. Ele abre espaço para que a polícia militar se envolva em disputas territoriais
entre comunidades indígenas e quem quer matar os indígenas. E ele faz todo tipo de concessão para os ruralistas. Você é vergonha da profissão! Esse mês, depois de muito protesto, parece que ele tirou a história da mineração da proposta dele, da contra-lei dele. Mas, né, não sabemos no que isso vai dar. Então é uma coisa para a gente ficar de olho e apoiar os povos indígenas que estão, nesse momento, denunciando esse absurdo. E vem cá, esse vídeo que a gente viu, assim, de algumas influencers da SUST falando bem do Gilmar Mendes sobre a regulamentação do ouro em terras indígenas, dizendo Quê? que isso vai melhorar a rastreabilidade do ouro. Isso tem a ver com essa pataquada aí, desse ineditismo do Gilmar propor essa lei? Tem a ver com Com isso? certeza, com certeza. Entendi. Porque o que ele tá fazendo? Entendi. Ele queria a mineração, eu quero que tenha mineração, mas assim, olha, a gente vai rastrear isso aqui, gente, porque né, não dá. Tem a mineração em terra indígena, mas ela é legalizada. Inclusive, os indígenas vão receber parte do dinheiro, ele falou, não foi? Podem me enganar uma vez, mas não duas vezes. Sigam meus bons! Aposto. É Igual assim, com o você petróleo, morre. né? Você morre intoxicado por mercúrio, entendeu? Mas aí pelo menos você ganhou 2 centavos de dólar. Uhul, Uhum. né? Assim, eu tenho minhas dúvidas sobre o motivo pelo qual Gilmar Mendes está novamente querendo assumir esse protagonismo. Eu tenho minhas hipóteses, eu penso vários pensamentos sobre isso, mas não cabe aqui. Um dia me chamem para tomar café na casa de vocês que eu conto. E aí, Liv Mari, nesse momento, com essa loucura inteira, Lula foi visitar Raoni. Uhum. Você viu Lula, a carinha? eu vi. E aí eu quero lembrar pra vocês que Lula só é pernambucano de nascimento, gente. Ele só nasceu em Pernambuco. Lula é um político velho, branco, sudestino, cuja grande coisa que está fazendo agora é um governo que não se pode chamar de esquerda. Um governo só com gogó, inclusive nas pautas socioambientais. E é, para mim, enojante. Que nojo. Ver a galera dizendo que Lula visitar Raoni, quando a gente tem o marco temporal avançando, mineração em terra indígena, terras indígenas não demarcadas, terras quilombolas não tituladas, toda essa pataquada acontecendo, exploração de petróleo no Amazonas, no Foz do Rio Amazonas, tudo isso acontecendo, e Lula vai lá visitar Raoni. A performance ambientalista de Lula, para mim, é uma coisa extremamente incômoda. E me incomoda muito. Eu ia falar um escárnio. É um escárnio. É um escárnio. Entende? E aí me remete àquela liderança do Quilombo Rio dos Macacos, que há 2 anos atrás Lula estava. Não lembro agora o que ele estava anunciando, um projeto. E uma liderança do Quilombo Rio dos Macacos, que fica lá na Bahia, se ajoelhou na frente dele e começou a chorar. E aí eu digo para vocês, os quilombos da Bahia não foram titulados. Esse homem viu isso, viu uma mulher negra quilombola se ajoelhar na frente dele e dizer: nós estamos sendo mortos. E esse homem não fez nada. A Bahia é governada pelo PT há décadas. Tem uma das polícias mais reaças do país. E olha que polícia já é naturalmente reaça, porque elas nasceram, enfim, a gente sabe para que polícia serve. Esse homem, tá indo visitar Raoni, entende? E também, e o Raoni recebe, né? Porque ele é um lorde, mas não sei se vocês lembram que na COP o Lula deu um drible, né, no Raoni. O Raoni queria se reunir com o Lula e o Lula não quis e fez todo um jeitinho ali para ele não se encontrar com o Raoni naquela ocasião. Muito feio, é realmente. É feio. Momentos de muita angústia em todo o Brasil. É feio. E aí me dá muito medo, Lívia, porque eu tô vendo coisas acontecendo novamente e eu tenho medo de que a gente vai acabar no mesmo lugar. Em 2003, quando o Lula assumiu, em outubro de 2003, ele fez um decretaço gigantesco envolvendo comunidades quilombolas, por exemplo. A gente teve um monte de regulamentação super importante que foi criada ali.
e tinha muita conversa, muita reunião, muito GT, muito comitê, papapá, muita coisinha. Essa Que semana desarticula, né? Uhum. que era muita coisa super interessante, porém, na prática, as ações não aconteceram. E agora, essa semana, eles lançaram um plano de ação nacional de titulação quilombola. Inclusive, o pessoal da CONAC estava lá e tal. Eu espero que isso dê em, de fato, titulação quilombola e não seja mais uma performance. E daqui a 10 anos a gente veja de novo uma mulher quilombola tendo que se ajoelhar chorando na frente de um presidente branco sudestino. É só isso que eu espero. Enfim. Olha, isso que você está falando tem uma conexão muito importante com o tema principal do acampamento Terra Livre que está rolando agora em Brasília. Uhum. Mas por quê, né? Talvez essa questão do marco temporal, por exemplo, a gente precisa colocar uma pá de cal nessa tese absurda, racista, colonial, que é o marco temporal. E para isso existe uma pretensão de criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade, que é a CNIV. Porque eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas lá em 2014, com a Comissão Nacional da Verdade, eles haviam identificado 8.350 indígenas mortos, analisando apenas 10 povos, e a comissão, naquele momento, recomendou que essas investigações, então, fossem aprofundadas. E essa é a pauta central do acampamento Terra Livre, que foi fundado logo depois desse episódio que você falou, em 2004, durante o governo Lula, como essa mobilização articulada entre lideranças indígenas e tal, muito puxada pela delonga e pela lenta demarcação de terras indígenas que já estava acontecendo lá, 2004, gente, 20 anos já faz dessa articulação, né? Que na verdade é um banho e um tapa na nossa cara sobre mobilização social, o tamanho que é, o porte que é o acampamento Terra Livre, né? Enfim, está acontecendo agora em Brasília, tem 6 mil indígenas em defesa dos seus territórios e dos seus direitos, sobre um lema lindíssimo que é: nosso futuro não está à venda. Né? Porque quando os indígenas ganham, todo mundo ganha, e quando eles perdem, todo mundo perde. Gente, pode crer nisso que eu tô falando, assim, de olho fechado. Mas como é que essa Comissão Nacional Indígena da Verdade, né, essa CNIV, enfraquece a lógica do marco temporal? A tese do marco temporal, então, defende, só um parágrafo de breve recapitulação, assim. Defende que os povos indígenas, então, só teriam direito à terra se eles estivessem ocupando fisicamente o território no dia 5 de outubro, né, data da promulgação da Constituição. Só que o grande problema é que essa tese absurda, racista, colonial, etc., ignora os casos de expulsão, violência, remoções forçadas, as prisões arbitrárias, as torturas, violência sexual, inclusive a proibição do uso das línguas e das práticas culturais anteriores a essa época, especialmente na época da ditadura militar, que foi de 64 a 85. Então, a CNV, ela tem a pretensão, né, de produzir provas históricas dessas expulsões. Então, ela teria o papel de documentar, de reconhecer oficialmente, né, que muitos povos foram retirados à força de suas terras, o que explica por que esses povos não estavam lá em 1988. Isso dá base para dizer que a ausência física não foi voluntária e, portanto, não pode anular o direito originário, que é o que está na Constituição, afinal de contas. Isso também tem um fortalecimento jurídico da posição dos povos indígenas, porque esses documentos eles poderiam ser usados para as ações de demarcação, que são tão complicadas e complexas hoje em dia para fazer, né? Que são essas provas de esbulho, que o pessoal fala no direito, que é essa ocupação forçada aí, ou os direitos violados, né? E isso ajuda a construir, então, essa jurisprudência contra o marco temporal, alinhando a decisão já tomada no STF, como você falou, Leila, lá em setembro de 2023, né, que o STF reconheceu que não tem o marco temporal. E isso deslegitima o marco temporal como no campo político, porque traz para o debate da esfera pública institucional a tese que ignora esses históricos de violência, na verdade, do Estado, né? Se a gente está falando de ditadura militar, a gente está falando do Estado brasileiro, o que, em tese, geraria uma pressão social e política contra o marco temporal lá no Congresso. Então, a CNV seria um passo essencial aí para apuração, responsabilização, recuperação até, né? Dessa afirmação dos direitos em memória à verdade.
E isso vai ser debatido hoje, lá no acampamento Terra Livre, na parte da tarde, porque tá difícil de aprovar isso, né? Mas acho que está em andamento com fortes chances de ser aprovado. Então, portanto, a tese do marco temporal, ela está formalmente numa lei, porque depois que o STF reconheceu que não existia, o Congressão foi lá e colocou uma lei a forceps, né? Como você falou, não é o STF que propõe lei, é a Casa Legislativa, e colocou isso de forma constitucional. Essa lei está valendo, né? E aí a gente precisa ir lá, a gente não, os ministrões lá precisam ir lá e colocar que isso é inconstitucional novamente. O que cansa, né? Mas olha, se você tá aí desesperado, achando que o mundo vai acabar, que a gente vai ficar, enfim, olhem para as lutas indígenas e entendam que é muita mobilização há muito tempo que está rolando. E ao invés de você chorar em posição fetal na sua sala, se alie a essas lutas, porque eles precisam de muito apoio. E Com como eu falei, né? certeza. Se os indígenas ganham, todo mundo ganha. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre marco temporal e etc. Eu tenho uma provocação aqui, que eu acho que todo esse movimento que tu estás falando, inclusive jurídico e político, é extremamente importante. Eu quero fazer a seguinte provocação. Ainda que essas populações originárias tivessem saído do seu território de forma voluntária, porque inclusive nós temos populações indígenas que tradicionalmente são nômades, tá? Ainda que isso fosse voluntário, isso não tiraria 1 grama do direito originário delas ao território de Pindorama, Brasil. É tipo você dizer que eu e Lívio Maire, que vivemos Brasil, pensamos no Brasil 24 horas por dia, toda a nossa sociabilidade é voltada para o Brasil, é como você dizer que só porque a gente não está hoje dentro das fronteiras brasileiras, a gente não é mais brasileiro. Mesmo que a população originária tivesse voluntariamente saído daquelas terras, e daí continuam sendo os donos originários do território. Para vocês verem o quanto essa tese de marco temporal, de ocupação estática do solo no momento onde os povos sofriam genocídio há 500 anos, o quanto essa tese é absurda. Porque mesmo que fosse uma mobilização, uma movimentação para outra área voluntária, eles continuariam sendo os donos da terra. Assim, é muito impressionante o quanto todas as esferas de poder, inclusive o Supremo Tribunal Federal, se rendem, se ajoelham ao fazendão brasileiro. Você foi muito, muito querida agora. Se rendem, se ajoelham. Olha, não podemos falar palavrões aqui. Não, nem levar processo, porque eu não tenho dinheiro. Liso, no momento estou liso. Deus me pague, pois hoje estou sem dinheiro. Na minha terra dizem que quanto mais a gente se curva, mais aparece. Na minha terra dizem isso. Quanto mais a gente se curva, mais a bunda aparece. Ai, meu Deus. Cômico, se não fosse trágico, não é mesmo? Trágico, eu tô rindo e chorando. Lívia, falando em rir e chorando, será que a gente pode fazer um pequeno giro climático, por favor? Enquanto eu me recupero dessa tua fala. Bora. Olha só, vamos falar primeiro do Brasil, então. Teve na semana passada, não sei se Leila acompanhou, tô falando e desenhando ao mesmo tempo. O fenômeno que atingiu o Sudeste, né? São Paulo, ali todo o leste, até chegar no Espírito Santo na última semana. Isso se deveu a um contraste de temperatura entre a massa de ar frio que estava vindo ali da Antártica e encontrou uma massa de ar quente continental associada a um vento de leste e sudeste, que estava aí carregando toda a umidade do oceano para o continente e topando direto com a Serra do Mar, né? Então, um fenômeno meteorológico associado é que a gente teve chuvas orográficas, né? Ou seja, causada pelo relevo. Esse evento foi muito parecido com aquele evento do carnaval que atingiu o litoral de São Paulo, São Sebastião ali, que teve todos aqueles deslizamentos de terra e tal. Porque esse tipo de chuva orográfica, essa
chuva provocada pelo relevo, né? Elas são as chuvas mais perigosas, uma das mais perigosas, né? Porque o volume de água é muito alto, né? São chuvas muito fortes, são chuvas torrenciais e muito associada, então, aos deslizamentos de terra e a todos esses transtornos aí que essas chuvas, inclusive, causaram, né? Foi um evento muito forte. Os sistemas, os modelos, uma semana antes, começaram a prever que iam cair 600 milímetros de água. E aí eu comecei a receber várias mensagens, inclusive Meu de pessoas Deus. que moram aqui na Suíça, falando: mas peraí, como é que. Teve vídeo na internet de pessoa que viralizou, falando que ia chover 600 milímetros e tal. E aí, com o tempo, né, os modelos matemáticos e climáticos foram prevendo, então, uma diminuição dessa chuva e realmente chegou a chover muito, muito mesmo, 300 milímetros, o que foi a metade. Eu queria aqui fazer uma avaliação de como que foi a comunicação desses eventos que aconteceram, mas não tem essa condição nenhuma, porque acompanhei muito pouco do CEMADEM. Não quero rir, não. Teve dezenas de mortes e muito prejuízo, né? O estado de Angra, lá no Rio de Janeiro, eles decretaram emergência. Tem tem algumas centenas de pessoas desabrigadas, né? Um pouco, não na proporção do Rio Grande do Sul, mas o que aconteceu por ali, mesmos episódios. Enfim, queria fazer essa avaliação, mas não tenho tempo, gente, de fazer uma avaliação de como foi a comunicação. Mas, a grosso modo, eu acho que foi muito melhor, porque pelo que eu acompanhei do CEMADEM, eles vieram fazendo esses prognósticos, mesmo quando a chuva estava o modelo estava apontando para um volume de chuva muito alto, 600 milímetros, e depois eles foram fazendo toda a comunicação dos mapas de risco para cada área. Então, eu achei que, em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul e outros eventos, né, até antes, eu acho que o direcionamento da comunicação do CEMADEM, né, que é o sistema de previsão desse tipo de coisa no Brasil, foi muito acertado, mas isso é praticamente vozes da minha cabeça. Não posso afirmar de todo modo. Bom, acompanhando as previsões, tem uma previsão de chuva alta para o Rio Grande do Sul agora, hoje, e isso vai pegar todo o leste também do Rio Grande do Sul, com até 300 milímetros de chuva. Isso é muita coisa, né? Então, se você é dessas regiões, eu sei que tem muita gente que segue a gente aqui do Sul e de Santa Catarina. Fiquem atentos, principalmente se vocês moram em áreas aí de risco de deslizamento de terra, porque parece que vai ser persistente. Eu queria falar um pouquinho do giro climático global também, para não ficar só no Brasil. Bora. Veja, o verão já chegou, mas é primavera. O norte da Índia está enfrentando uma onda de calor incomum para o mês de abril, com temperaturas ultrapassando 40 graus. Pelo menos uns 5 estados ali do norte. Se você não ouviu o episódio passado, eu trouxe 2 estudos que apontam riscos bem recentes, né? Um estudo de 2023 e outro de 2024, sobre essa questão de ondas de calor. Sugiro que você vá lá no episódio passado e ouça. Ouça Arquipélago Verde, você não vai se arrepender. Os especialistas alertam que as ondas de calor estão começando mais cedo e durando mais, devido às mudanças climáticas, óbvio. E essa previsão aí dessa onda vai durar de 10 a 11 dias. Tem noção? 10 a 11 dias de temperatura podendo chegar a 41 graus na primavera. Pois é. Gente do céu. A Índia, coitado, é um país que sofre muito, né, com essa questão de temperatura. Em 2024, ela teve recordes históricos e incluiu 40 mil casos de insolação e cerca de 150 mortes oficiais, embora o número real possa ser maior que isso, a gente sabe. Quero só ver o que vai ser desse verão, porque eu acho que ele vai ser escaldante. E falando em verão, março, né, a gente está aqui na Europa entrando para o verão daqui a pouco. Esse março foi o março mais quente, e eu nem vou comentar do Chernobyl do Trump, que está tentando reavivar a exploração de carvão, fazendo muita força e muito lobby para isso acontecer com diversos países e continente, incluindo a África. Mas, segundo o Serviço de Mudança Climática do Copérnicos, a União Europeia teve o março mais quente registrado da Europa desde o início dos registros. Lembra que eu falei no episódio passado que 2025 talvez não batesse o recorde de 2024? Continua. Mas março já foi mais quente só abaixo do ano de 2024, que a gente tinha o El Niño associado, né? Enfim, esse mês a temperatura ficou acima de 1,5, batendo 1,6, os níveis pré-industriais.
Então, nesse mesmo mês, a Europa já registrou extremos simultâneos, né? Regiões com o março mais seco e outras mais chuvosos dos últimos 47 anos. E um outro recorde é que o gelo do Ártico teve a sua menor extensão já registrada para o mês de março, mantendo aí a sequência de recordes negativos dos últimos meses. Esses são os recordes climáticos, esse é o giro climático aí desse mês. Quero só ver o que vai esperar do verão aqui. Eu quero retomar uma coisa aqui em relação às chuvas, Lívia, porque tá chovendo demais no Maranhão também, né? E uma discussão que eu tenho tentado trazer muito é que, bom, chove demais, as cidades alagam, e a prefeitura da minha cidade, São Luís, achou por bem começar uma campanha de marketing muito bem feita, aliás, viu? Muito bem feita, para Muito dinheiro dizer que público. muito dinheiro, assim, tá bem bonita a campanha, dizendo que a culpa é das pessoas, que alaga as coisas porque as pessoas jogam lixo na rua. E aí, gente, não tô dizendo que jogar lixo na rua não é um problema. Tô dizendo que as cidades brasileiras não têm hoje estrutura de captura, tratamento e descarte de água de chuva. As cidades não têm isso. E eu falo com muita propriedade desse assunto para vocês, porque todo dia eu faço licenciamento ambiental na Nova Zelândia sobre água de chuva. Qualquer condomínio, qualquer empresa, qualquer galpão que a gente galpão de qualquer coisa que a gente autoriza a construção, tem que ter um plano para onde vai escoar a água de chuva na hora da construção daquele empreendimento e durante o tempo que aquele empreendimento existir. No Brasil, não me parece que as cidades têm isso. Aí você está culpando a população por jogar lixo na rua e aí você não faz educação ambiental, né? Você não tem coleta seletiva de lixo nos bairros da cidade, então você quer que a população fique com lixo dentro de casa. E você não tem um sistema adaptado capaz de capturar, tratar, porque precisa de tratamento, tá? Porque a água contaminada, na hora que bateu no chão, já é água contaminada, já era, para fazer isso. E vai ficar cada vez pior. Então, assim, trazer essa reflexão, gente, de que jogar lixo na rua é ruim, beleza. Mas a culpa não é do povo. E toda vez que a gente aplaude político dizendo que a culpa é do povo, a gente está aceitando, infelizmente, esse discurso fácil de que as cidades não têm como se adaptar, não têm como mitigar, não têm como fazer nada. E eu, sinceramente, não aceito isso. E vem cá, você acha que tem uma sinergia entre esses desastres urbanos e a decretação de emergência para liberação de verbas rápidas para essas cidades que estão... Eu estava olhando assim, principalmente por conta dessas chuvas e por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, milhões e bilhões que foram para lá. Não que não tenha aqui, tá, gente? De jeito nenhum eu tô falando que esses valores não têm que chegar. Mas será que não é muito, né? A gente sabe como são as prefeituras e será que não existe não vou fazer nada para pegar verbas sem precisar de toda a burocracia que é? Eu não sei. Gostaria muito de ver um estudo sobre isso. Eu não sei se é isso. Uma pessoa falou comigo no Instagram, que tem um pouco de conhecimento do assunto. O que ela me disse é que quando a Caixa Econômica, quando o governo federal manda dinheiro, não emergencial, tá? Normalmente, para as cidades construírem, fazerem infraestrutura de saneamento e tal, o projeto já vem pronto. E as cidades não adaptam os projetos. Vocês estão de sacanagem! São Luís, por exemplo, que é uma ilha com problema crônico de drenagem, não adaptou o seu projeto para lidar com a questão do alagamento por conta da água de chuva. E eu tenho a impressão de que mesmo quando a situação emergencial acontece, essas obras não são feitas. Então, assim, Não, isso sim. Não sei, sinceramente. Eu acho que parte também da coisa de que não é necessário, afinal de contas, é só água de chuva, vai escoar para algum lugar. E quando não faz isso, dá para culpar a população, né? São bilhões que são destinados em estados de emergência. Eu lembro que eu fui numa discussão sobre mudanças climáticas
que tava uma discussão entre usar o termo emergência climática ou crises climáticas, e tinha uma galera muito contra usar o termo emergência, porque quando você institui um estado de emergência, você perde o controle, claro, econômico, mas de tudo, né? Até de estados de direito e tudo isso que envolve toda a esfera social. E eu fico pensando, cara, toda essa grana que vai, você não tem controle nenhum do que está fazendo, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava na escola que as galerias de água de São Paulo já não eram suficientes para as chuvas, e num contexto em que a gente sabe o quanto que vai chover, elas não foram adaptadas. Imagina que se vão fazer isso em obras de emergência, a gente tem que olhar de perto para isso, viu? Com certeza. Eu sou do time que é contra o uso do termo emergência. Eu também. Depois Eu sou disso que contra. eu fui. Eu sou contra. E eu vivo numa cidade e vivo numa região na Nova Zelândia onde a emergência climática foi decretada. Em Eu também, 2019. não no Brasil, mas aqui onde eu vivo foi. Em 2019 foi decretada por conta da galera do Extinction Rebellion, que fez esse pedido, essa solicitação, cortaram a água do prédio do governo, não sei o quê, uma pataquada toda. E aí eu escutei uma entrevista, eu estava participando de um estudo, e eu transcrevi a entrevista com um dos conselheiros, como se fosse deputado estadual, e falando, né, sobre essa declaração de emergência. E aí perguntaram para ele, tá, mas o que eles queriam? O que a galera queria? Não, eles queriam decretar a emergência. Tá, mas e aí? E depois? Não, depois nada. A gente pediu para eles, o cara diz isso, o conselheiro diz, e é um conselheiro, inclusive, gente, que é ambientalista, tá? Não é um cara com outros interesses. Com outros Ele interesses. disse, com outros interesses. A entrevista que ele dá pro estudo que eu participei, ele assim, em choque, porque ele disse, eu perguntei pra galera, gente, além da decretação da emergência climática, me digam 5 prioridades de vocês para que a gente lide com essa emergência. Aí disse que a galera do Extinction Rebellion virou para ele e falou assim, emergência climática, emergência climática, emergência climática, emergência climática, emergência climática. Então foi decretada a porcaria da emergência climática. O Estado não mudou a forma de se relacionar com esse tema por conta disso. A gente tem várias ações de adaptação, mas que já estavam acontecendo. E a prefeitura, então, só declarou e abraço, nada aconteceu. Porque se você só declara uma coisa e não muda nada, também do que adianta, né? E se for no Brasil, vai declarar uma coisa, vai liberar uma quantidade absurda de grana e aí abraço. Então é complicado. Pois é. Só reforçando que não estou falando que eu sou contra decretar estado de emergência na situação que está no Angra dos Reis, tá? Bora falar de Lei do Mar? A Lei do Mar, ela ainda não foi votada, tá? Ela tá 12 anos para ser votada, menina. Imagina se a gente não tivesse 513 deputados e 81 senadores, não é mesmo? Fazendo exclusivamente isso da vida. Me lembra um pouco a PNRS, que ficou 20 anos cozinhando no Congresso até ser votada. Mas enfim, tá tramitando ali 12 anos, haja paciência, Brasil. E é uma criação da Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do bioma marinho brasileiro. A gente tem aí uma das costas maiores do planeta, são mais de 8 mil quilômetros. Você já trabalhou na costa brasileira, você sabe isso muito melhor do que eu. O relator é o deputado Túlio Gadelha, e aí ele vem articulando aí diversas alterações no texto, né? Porque, veja, não pode ser o que o corpo técnico quer, tudo é uma negociação social, política, correlacional, para vencer aí algumas resistências e alcançar o apoio político para fazer esse projeto de lei passar. Eu não sou especialista para falar dos trâmites que essa lei, os ritos que ela está passando ali dentro das casas legislativas. Eu acompanho tudo pelo Instagram da Letícia Camargo, que inclusive tem muita coisa para falar pra gente sobre isso. Ela daqui a pouco vai falar sobre isso. Porque eu falei dela no episódio passado, né? Daqui a pouco ela tá virando correspondente indireta do episódio, do podcast, de tanto que eu falo dela aqui. Mas enfim, vão ali no Instagram dela acompanhar, ela vai vir aqui falar e a gente vai saber mais sobre isso. Mas o que eu posso falar é do ponto de vista climático e socioambiental, do que essa lei pode representar em termos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Por que a gente
pessoas comuns, deveríamos nos envolver nessa luta. Você sabe que eu fui gravar o episódio com a Miris? Só um parênteses. E ela falou que quando ouve a gente, ela tá sempre no carro. E ela fica com vontade de abrir a porta do carro e fazer alguma coisa. Então, Ai, gente. exatamente. Então, evocando aqui a vontade da Miris, eu gostaria que vocês todos fizessem Não isso na hora de saiam ouvir do esse carro em episódio, abrissem a movimento porta do carro. livre. É, não isso, mas que vocês façam ou que vocês tenham muita vontade de fazer alguma coisa, Certeza. né? Primeiro que essa lei do mar, ela está envolvida com o que a gente chama de Blue Economy, ou economia azul dentro do Brasil, e ela representa uma parte muito significativa do nosso PIB, falando em Brasil, que é 20%. Isso dá mais ou menos uns 2 trilhões e meio de realidades brasileiras em relação a essa economia que tem pesca artesanal, tem tudo que você possa imaginar ligado ao mar, até transporte, etc., está envolvida nessa economia. E ainda, além desses 2 trilhões, ela tem um potencial de aumento muito grande para continuar sendo até muito mais do que 20% do PIB, ou seja, é muito importante regulamentar mesmo toda a questão relacionada a isso. Segundo, eu não sei se vocês lembram, Leila vai lembrar com certeza, porque nós duas estávamos no Brasil, do derramamento de petróleo de 2019, o caos que foi o maior da história para o Brasil, e foi desesperador, né? Eu tinha vários amigos que foram para lá para a retirada daquele óleo maldito, milhares de espécies atingidas. Esse desmatamento atingiu 4.000 quilômetros, mais de 120 municípios, 724 localidades e mais de 360 mil pescadores artesanais foram impactados. Eu lembro de cenas absurdas, assim, de pessoas e crianças tirando óleo, que inclusive é super tóxico, né? Tem vários problemas para a saúde, sem apoio, sem EPIs adequadas, sem o apoio do sistema de saúde. Eu deixei um artigo para vocês na descrição que trata todo esse impacto, falando como é que foi o impacto nas pessoas e nas espécies ali. Uma lei, se tivesse essa lei, né? Vamos pensar que está sendo tramitada há 12 anos. Se tivesse essa lei que tratasse o ambiente costeiro de forma integrada, esse artigo inclusive fala disso, da bagunça que foi para ter um cascateamento de políticas públicas em frente ao desastre que estava acontecendo. Se essa lei já tivesse aprovada, a gente teria uma capacidade de resposta a esse evento muito maior. Aliás, que Eu não ia teve dizer praticamente, isso, né? Foi tudo na base do trabalho voluntário. Não teve praticamente nenhuma força pública que pudesse até organizar todo esse impacto que teve ali nesses 4.000 quilômetros de derramamento. Fala, você ia falar inclusive, alguma já coisa. que esse governo vai fazer a prospecção de petróleo na Foz do Amazonas, uma lei onde a gente tenha um arcabouço jurídico e político que faça com que a gente responda rapidamente a derramamentos de óleo, ela é necessária, porque o derramamento de óleo, gente, acontecerá. Não é assim, pode ter um acidente. Não. Plataformas de petróleo derramam óleo diariamente, no mundo inteiro. A Petrobras faz isso diariamente. A gente aqui não fica sabendo, porque, né, o mar, a gente parece que não tá vendo o que tá acontecendo, parece que não existe. Então, uma legislação dessa, até para se a gente for fazer esse absurdo da exploração de petróleo continuada, a gente precisa de um arcabouço jurídico que dê, né, essa estrutura para lidar com isso. Inclusive porque o derramamento de 2019, que se não me engano foi em setembro, né, de 2019, então eu já estava na Nova Zelândia, nunca se achou os culpados, nunca foi feito, não há hoje no governo federal, até onde eu sei, nenhum projeto, nenhuma iniciativa para que as pessoas que tiveram contato com esse óleo sejam minimamente ressarcidas, incluindo aí marisqueiros, pescadores tradicionais, voluntários, enfim, eu não sei. Não, vou te trazer. A Polícia Federal identificou um navio que era grego, operando pela empresa Delta Tankers, e que foi o provável responsável. E a responsabilização formal ocorreu. Inclusive, a falta de um arcabouço jurídico, né, prejudica muito esse ressarcimento ou esse pagamento de crime ambiental, que isso que é o nome, né? Não foi um derramamento puro e simples, foi um crime ambiental. E aí também isso não aconteceu por conta
dessa falta de apoio Uhum. jurídico mesmo, né? Desse arcabouço Porque, jurídico. gente, lei é fundamental. Tem que ter lei para tudo. Aliás, Brasil, estamos revisando o Código Civil brasileiro e parece que a revisão está horrível, viu? Fiquem atentos. Então, assim, a gente precisa dessa legislação. Quanto mais legislações que protejam o máximo possível o meio ambiente e a sociedade, melhor. Leis que nos protejam nunca são demais, porque, gente, para a gente ver cada uma dessas legislações ser destruída é rápido. Quando elas existem, a destruição delas ou não cumprimento delas é rápido. Imagina quando elas estão há 12 anos sendo discutidas e não foram implementadas. E só um adendo que eu deixei por último, mas não é menos importante: 54% da população brasileira vive em ambientes costeiros. Ou seja, a gente tem uma praticamente maioria vivendo ali. Fora falar dos impactos ambientais, né? A acidificação dos oceanos, os impactos no aumento das temperaturas que essas águas podem causar ali nesses ecossistemas, a gente vê os problemas relacionados àqueles aumentos de eventos extremos que eu estava falando no giro climático, como as chuvas intensas, as tempestades, que provocam inundações urbanas, deslizamento de terra, é tudo nessa faixa costeira. O maior perigo está ali. Muito mais, né? Enfim. Em suma, vou trazer um pouco do que a Letícia pode falar em relação ao como essa lei está tramitando, quais são os esforços que eles estão fazendo para que isso seja aprovado dentro de um mínimo ótimo, né? Vamos chamar assim, porque tem muita negociação acontecendo. E o que falta para essa lei ser votada e como. Acho que o mais importante que as pessoas ouvem a gente, acho que o que me procuram também na internet falar, para perguntar é o que a pessoa consegue fazer, né? Eu acho que eu vejo muitas pessoas, assim, querendo agir, é igual em relação à crise climática. As pessoas querem fazer as coisas, elas se disponibilizam, quem tem tempo, né? Quem não está na escala 6x1, se disponibilizam a fazer, tem isso, mas não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que isso é o mais importante, que eu acho que a Letícia pode trazer para a gente. Com certeza. Aqui. Oi, pessoal. Oi para todo mundo. Meu nome é Letícia Camargo. Eu sou gestora ambiental, sou mestre em políticas ambientais, trabalho com projetos e políticas ambientais há quase 20 anos. E nos últimos tempos estive como assessora no Congresso Nacional de Pautas Socioambientais. Foram alguns longos anos, mas atualmente eu trabalho para o Painel Mar, que é uma rede colaborativa que é composta por pesquisadoras, pesquisadores, por movimentos sociais da pesca artesanal, por entidades que trabalham com a pauta oceânica e de zona costeira. E eu sou a consultora de advocacy do Painel Mar. Estou atualmente como secretária executiva do GT Mar, que é um grupo de trabalho que compõe a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, que atua para tentar encarar todas as bombas de ataque à zona costeira brasileira que acontecem dentro do Congresso, e também para fomentar, né, trabalhar pela aprovação de projetos de lei, ou PECs, ou, enfim, iniciativas legislativas que beneficiem as populações tradicionais dessas regiões, que beneficiem os territórios e os maritórios desse Brasil. Sem essa lei, a gente está falando de não ter um alinhamento legislativo de combate a todas essas ameaças. A gente não tem isso hoje no Brasil. A gente tem a Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, a gente tem diversos, na verdade, instrumentos de gestão costeira que são fragmentados, entendeu? Que não apresentam resposta imediata a questões como, por exemplo, um derramamento de óleo. A gente viu diversas vezes isso acontecendo, infelizmente, no nosso país, e a gente não tem ordenamento de quem responde por isso. Normalmente, a política municipal joga a responsabilidade para federal. A federal diz que é o Estado que tem que responder. Aí o Estado apela para a sociedade civil, e no final não vem nenhuma resposta imediata. A gente não tem uma lei que ordena quais são os caminhos de compatibilização mesmo de todas as leis que existem, as setoriais, as políticas públicas setoriais da zona costeira hoje. A gente não tem essa compatibilização, esse ordenamento.
Então, sem essa lei, a gente vai continuar vendo todas essas ameaças aumentarem, crescerem, o país não se preparando para adaptar para as mudanças climáticas na zona costeira. E a gente vai continuar vendo problemas sérios acontecendo, usos desordenados do mar, sem uma organização dessa grande bagunça, né, que a gente tem hoje na zona costeira. Para essa lei chegar no patamar que a gente está hoje, de possível votação para aprovação dentro do Congresso Nacional, a gente passou por muitas etapas. Primeiro, a construção dessa lei, que foi feita a muitas mãos. Foi um processo super participativo, colaborativo de elaboração, com pesquisadoras, pesquisadores, com entidades, né, da sociedade civil que trabalham na área, com movimentos da pesca artesanal, que também foram colaboradores que contribuíram na formação desse texto. E depois dessa etapa, a gente entrou na etapa de fazer isso ser debatido dentro da casa, que a gente chama, né, Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados é comandada hoje, todos sabemos, isso não é um segredo, por setores econômicos, interesse de setores econômicos. A gente tem a bancada da indústria, a gente tem a bancada do agro, que dialoga diretamente com a bancada da indústria, de alguns setores fundamentalistas, como a bancada evangélica. E a grande maioria que comanda lá são essas influências. Então, a gente teve que negociar com setores econômicos, a gente teve que sentar com a pesca industrial, a gente teve que chegar num acordo com o Ministério da Pesca, a gente teve que chegar num acordo até com os setores da mineração, a gente teve que conversar com a Petrobras sobre as questões de petróleo e gás do texto, a gente teve que sentar com a CNI, que é a Confederação da Indústria, a gente teve que negociar o texto, foram tantos, com a Marinha, obviamente, para discutir a segurança nacional relacionada no texto, porque os oceanos também são uma questão de segurança nacional, né, dentro das nossas fronteiras geopolíticas do mar, até chegar nesse acordo, inclusive com o FPA, né, que é a Frente Parlamentar do Agro. Tudo isso porque a lei, ela apresenta o planejamento espacial marinho como um instrumento de gestão para o Brasil. E o planejamento espacial marinho vai ordenar onde cada uso vai acontecer, para não ter sobreposição de petróleo e gás com pesca industrial e etc. Que já existe, por exemplo, no Canadá, que já existe na Austrália, já existe em alguns países de grandes costas e de grandes usos do mar, que não proíbe nada, mas até o setor entender que não tem nenhum tipo de proibição, e sim um tipo de ordenamento, leva tempo, são muitas discussões políticas. Ela é uma lei principiológica. Ela traz diretrizes e princípios de como fazer o uso sustentável do mar. Então, esses setores, eles são fundamentais para a aprovação, eles são, mas ao mesmo tempo eles são um grande entrave para a aprovação. Olha, seria legal primeiro entender que a gente está falando de uma lei que vai integrar as políticas públicas setoriais do mar, que isso é inédito e necessário, seria histórico para o país. Vai fomentar a potência oceânica que nós somos, e a gente ainda não se reconhece, não se coloca dessa forma, pelo menos não no legislativo hoje, né? Precisa ter isso. Então, entendendo isso seria legal. Então, talvez conversar com aquelas pessoas que são um pouco mais céticas, ou então são um pouco mais negacionistas, assim, e explicar que a gente também está falando de uma lei que ela não só vai promover a preservação de áreas estratégicas e ecossistemas estratégicos hoje para o país, ela também vai promover a economia azul. A economia azul hoje, ela representa 20% do PIB brasileiro. Então, são muitas atividades mesmo que vêm do mar, assim. A alimentação vem do mar. A gente está falando de, como eu já disse no início, né, de todo o transporte que é feito do mar. Então, são muitas atividades econômicas ao mesmo tempo no mar. Então, a gente precisa trazer segurança jurídica com uma lei orientadora para todas essas atividades. Então, explicar isso é importante. Ser agente da informação sobre a lei do mar é importante. E acho que cobrar das lideranças que ainda não estão com a gente. Nós estamos numa etapa, nesse momento da aprovação da lei do mar, que é de apoio parlamentar, apoio partidário. E se a gente não consegue maioria das lideranças partidárias, a gente não consegue aprovar no Congresso. Então, para isso, a gente está nesse trabalhinho ali, de porta em porta, de gabinete em gabinete, e a gente já conseguiu 12 lideranças. A gente já tem
o Cidadania com a gente, o PSD, o Podemos, obviamente o PSOL, o PT, o PDT, o PP e agora até o PL fechou com a gente. E assim, tá faltando ainda a liderança do Republicanos. Então, se vocês estiverem dispostas, vai lá no Instagram do Gilberto Abramo, que é o líder do Republicanos, falar: aprova a lei do mar, deputado, aprova a lei do mar, líder. E tá faltando também o apoio do União, a gente ainda não conseguiu aquela foto de estou apoiando a lei do mar com o líder da União, que é o Pedro Lucas. Então, cabe nós, como cidadãos brasileiros, cobrar desses parlamentares. Líder, né, o líder da União, vamos lá apoiar a lei do mar, falta só vocês. Dá para fazer isso também, é um movimento que seria bem interessante. Mas eu quero agradecer demais pelo espaço, gente, sério, o trabalho de vocês é fundamental. Eu tenho amigos assim que não passam a semana sem ouvir o podcast de vocês e falam sempre, publicam sempre, divulgam. Eu acho o máximo também o trabalho que vocês fazem. Obrigada por esse espaço, por poder falar sobre o mar, que é tão importante para todo brasileiro, tão sagrado, né, para todo mundo. E se vocês tiverem um tempinho, entrem no Instagram do Painel Mar, a gente tem divulgado tudo sobre a Lei do Mar no Painel Mar. Hashtag Aprova a Lei do Mar, ajudem a divulgar. Bom, bora para as indicações Bora. do episódio? O que tu trouxeste, Liv Mari? Eu trouxe de uma coisa que eu já falei, principalmente porque está acontecendo nesse momento e precisa muito do nosso apoio, que é o acampamento. Porque é exatamente você riu? isso que eu ia falar também. Bom, ai, sinergia. Bom, era sobre o acampamento Terra Livre, que precisa da nossa... Nesse momento, eu acho que o que mais que a gente pode ajudar, quem não está lá no território apoiando esse movimento e engrossando o caldo, como dizem, pode fazer uma doação para a PIB ou para outras instituições de articulação das terras indígenas, focando nesse custo que é, porque não é de graça, viu, gente? Fazer uma mobilização social como essa, com todos esses povos ali reunidos. Então, minha indicação, então agora é para você apoiar o acampamento Terra Livre. Mesmo que você ouvir isso aqui depois que o acampamento acabou, é importante que você, se você puder, fazer uma doação, porque tem muitos Com custos certeza. envolvidos. E é nisso um tudo. acampamento que acontece anualmente. Então, o seu dinheiro não vai ser em vão, ele vai ser utilizado para que mais e mais acampamentos como esse possam acontecer. É, para mim, a época do ano que mais me faz ter esperança no Brasil. É essa época onde os indígenas estão em Brasília, porque eu vejo que se a gente tivesse eles na liderança das coisas, estaríamos numa situação muito diferente. E se nós tivéssemos a coragem e a força dessas pessoas, nós em geral como sociedade, estaríamos numa situação muito, muito, muito diferente, muito melhor do que estamos hoje. Então, por favor, é super importante que vocês acompanhem esses movimentos. Uma coisa que eu queria indicar também, gente, é que vocês, já que a gente está nas redes, acompanhem comunicadores indígenas. Tem muita gente lá no acampamento, né, que não é indígena e tal, mas é crucial que a gente apoie e acompanhe, consuma, eu odeio essa palavra, mas consuma os conteúdos que estão sendo compartilhados por comunicadores e comunicadoras indígenas. Tem diferença, gente. Há uma diferença enorme entre o que você vai entender do que está acontecendo pelo olhar de uma pessoa indígena e pelo olhar de um jornalista que está ali cobrindo o acampamento e tal. Então, utilizem essa oportunidade para conhecer, né? E para se acostumar a ter as vozes indígenas como o carro-chefe do seu conhecimento socioambiental. É isso. É isso? Então tá, né? Tá. Vamos dormir. Eu não sei se vocês ouviram, mas o meu coelho tá arranhando a porta, porque eu estou presa nesse quarto há 2 horas e o coelho quer entrar. Está ouvindo a minha voz. Então, vou dormir com o meu coelho. E tu, Liv Mari? Ixi, tem um dia inteiro pela frente ainda. Animada. Então tá, minha gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por nos acompanharem. Não esqueçam de ir lá no Spotify, na Deezer, no YouTube, curtir, comentar, enviar pra todo mundo. E a gente se vê em breve. Beijos.